Olá! Alguns trabalhadores são pegos de surpresa quando são questionados por seus empregadores sobre suas escolhas religiosas. Afinal, podemos falar que discriminação religiosa é um tipo de assédio moral? Você é macumbeiro? Nossa, eu não sabia que você era macumbeiro. Nossa, mas isso não é coisa do diabo? Você não tem vergonha de servir ao diabo? E nesta edição do Trabalho Legal você vai ver também. Conheçam os direitos que asseguram os indígenas no mercado de trabalho. A previsão legal é igualar todos eles, todos os trabalhadores, independente de cor, raça, credo ou tudo mais, para que eles possam trabalhar no mesmo mercado de trabalho, sob as mesmas condições, com os mesmos salários, com as mesmas oportunidades. Se aposentou e quer continuar trabalhando? Fique atento aos direitos garantidos por lei. O empregado aposentado, ele tem direito a receber os mesmos benefícios que o empregado não aposentado. Férias, 13º, FGTS, todos os auxílios do empregado não aposentado, empregado normal. O Trabalho Legal começa agora. Quando falamos de trabalhadores indígenas, notamos que a diferença entre eles e os não indígenas pode ser observada em vários aspectos. De acordo com o relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, os indígenas tendem a ser mais autônomos e exercem trabalhos familiares não remunerados com mais frequência, diferente do resto da população. Isso porque a inserção no mercado de trabalho é um dos principais obstáculos enfrentados pelos povos indígenas. Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, a taxa de participação deles no mercado de trabalho é de pouco mais de 59%, enquanto a taxa dos brancos, amarelos, pretos e pardos é superior a 62%. Veja esses detalhes na reportagem de Mônica Vieira. Os povos originários possuem a menor taxa de participação no mercado de trabalho brasileiro. A cada 10 indígenas, 6 participam ativamente com a mão de obra. Pouco acesso à educação e preconceito ao grupo étnico são as principais causas que levam à falta de inserção no mercado de trabalho atualmente no Brasil. No início foi legal, Mas veio essa questão de discriminação institucional. Existe isso. Até hoje existe, Até últimos gestores existe, discriminação racial, discriminação institucional, que não deixa espaço de você trabalhar. Tem essa visão que o índio é incapaz, Tem essa situação, Continua isso hoje, mas cada tempo que passa a gente vai quebrando essas barreiras. O Estatuto do Indígena prevê as mesmas condições de trabalho estabelecidas pela CLT. Com isso, o indígena tem os seus direitos assegurados e diminui o risco de trabalho análogo à escravidão. O indígena tem o direito de ocupar qualquer função, desde que ele tenha conhecimento e estudo para desenvolver o cargo. A previsão legal é igualar todos eles, todos os trabalhadores, independente de cor, raça, credo ou tudo mais, para que eles possam trabalhar no mesmo mercado de trabalho, sob as mesmas condições, com os mesmos salários, com as mesmas oportunidades. As principais denúncias ao Ministério estão vinculadas à discriminação. Na hora que você vê a situação, você tem o quê? Como eu estou lhe dizendo, remuneração diferenciada porque ele é indígena, dificuldade de acesso porque ele é indígena. Então, se ele chega procurando emprego, não dá um emprego porque ele é indígena. Assédio, ele consegue um emprego e sofre assédio porque ele é indígena. Ele recebe salário menor porque ele é indígena. Então, ele recebe, se coloca nele uma série de estigmas. E com esses estigmas levam ao preconceito e levam a diversas formas de precarização que ensejam as denúncias. O ensino à distância tem sido um ponto crucial para fomentar a educação nas comunidades indígenas.
Uma ótima oportunidade para o indígena se manter integrado e não precisar se ausentar de seu território. E hoje o indígena tem acesso à internet. E hoje nós temos muitos cursos EAD. Nós temos formação técnica EAD. Nós temos formação em graduação EAD. Nós temos pós-graduação EAD. E para nos aprofundarmos nesse tema da reportagem, eu recebo aqui nos estúdios a Subprocuradora-Geral do Trabalho, Edelamari Melo, e a Secretária de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas, Josileia Caingangue. Na verdade, eu estou aqui com duas doutoras, que prazer recebê-las. Muito obrigada pela presença. Obrigada. A gente viu na reportagem mais o tema básico, que é para a gente desmistificar um pouco essa questão de trabalho dos povos indígenas. Não são tutelados, têm direito a trabalhar, ser autônomos, enfim. Mas agora com vocês eu quero ir um pouco mais, doutoras. Doutora Edelamari, quando a gente fala do Ministério Público do Trabalho, nas questões de trabalhos indígenas, o que exatamente nós temos hoje? Veja só, a primeira coisa que a gente tem que pontuar é que a atuação do Ministério Público do Trabalho junto aos povos originários, ela começa no ano de 2019. Ela é muito recente. E qual foi o foco que nós tivemos sempre? A efetividade do artigo 231 da Constituição Federal, que é a questão do território como espaço de reprodução social, cultural, de preservação dos saberes, da historicidade, da religiosidade. Então, focar dentro desse aspecto. E quando você foca nesse aspecto, você tem que também mudar a concepção de trabalho. Então, é um desafio, dentro do universo do trabalho, principalmente o universo acadêmico, o universo do sistema de garantia de direitos, falar de que o indígena que está aldeado, ele é trabalhador, ele trabalha, ele produz, só que ele não produz dentro da cultura e do sistema capitalista. Ele não produz quando ele está ali no seu território aldeado para lucro. O lucro dele é ele garantir a subsistência, a preservação daquele território. Então ele precisa ser protegido ali e ele tem que ter a garantia do trabalho digno e decente. Então ele tem que lembrar que o indígena ele não é um ser aculturado, ele tem a cultura dele. O aculturamento acontece quando ele é retirado desse espaço. E isso, o direito do trabalho, o mundo do trabalho, tem que olhar. Então, o indígena que estuda, se forma, consegue acesso ao mundo do trabalho do não indígena. Ele é um trabalhador igual ao não indígena, ele tem que ter todos os direitos deles assegurados em relação a isso. Mas a lógica de atuação é diferente. Aqui, quando ele entra nesse universo do trabalho, do não indígena, o que é que ele vai sofrer aqui? Discriminação, preconceito, no acesso ao posto de trabalho e na permanência do mundo do trabalho. E, secretária, quando a gente ouve todas essas questões, claro, como a subprocuradora está falando, que envolvem questões sociais, a gente vem recentemente com a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Essa criação do Ministério, ela também é ali, vamos dizer, um alento para essa questão de trabalho, como a subprocuradora colocou, trabalho que já tem agora o selo dos produtos indígenas. Como o Ministério tem feito este trabalho em relação ao trabalho? Tem muitas comunidades indígenas que têm o turismo como a sua principal fonte de renda. E eles são os trabalhadores, eles estão lá levando as pessoas para conhecer o ambiente em que eles vivem, protegendo aquele lugar e trabalhando. Nós precisamos verificar como as pessoas não indígenas entendem o trabalho dos povos indígenas e fazer um trabalho para que isso seja desmistificado, de que a população indígena não trabalha, de que a população indígena recebe bolsas. Não é verdade. Não é verdade. Então, tanto essas comunidades que trabalham com turismo trouxeram para a gente as suas demandas de poder fazer cursos, de poder estar alinhados com o próprio Ministério do Turismo para que haja um fomento ao turismo etnoambiental indígena. Mas nós tivemos também outros pontos que foram muito importantes com relação ao trabalho, como, por exemplo,
o racismo que as populações indígenas sofrem quando as mulheres, de modo muito especial, vão para a cidade comercializar os seus produtos. O racismo ele inicia a partir daquele momento em que elas têm que tomar um transporte e aí elas com cestaria, com criança, já sofrem ali a primeira barreira, porque tem muitos transportes que não querem levar as pessoas para a cidade, né, para poder comercializar o seu produto. Lá na cidade, elas não têm a garantia de ter um local adequado para permanecer com a sua família ou com as suas crianças, para fazer uma refeição digna, para poder ter um teto onde dormir, um banho para tomar. Então, isso é algo que nós no Ministério temos pensado. Como a gente pode fazer esse diálogo sobre a construção efetiva de casas de passagem nos lugares aonde as comunidades indígenas vão, seja para comercializar, seja para receber benefício social, seja para buscar educação, saúde. Então, a casa de passagem, ela também tem que fazer parte do debate quando a gente pensa na condição do trabalho das pessoas indígenas. Além da casa de passagem, então, a gente também tem buscado a compreender como se dão as violações de direito e o racismo contra as pessoas indígenas que saem do território e vão para as cidades para trabalhar. Qual é o ideal? O ideal é que as pessoas indígenas que querem ir trabalhar fora das comunidades possam fazê-lo. Possam ter seus direitos assegurados, possam ter sua carteira de trabalho assinada, possam trabalhar com dignidade. Nós temos diversas barreiras para vencer e chegar nesse processo realmente com condições. Mas aqui, secretária, eu quero voltar um pouco quando a gente fala dos artesanatos, das confecções, que aí vem o selo indígena. Me fala um pouco mais da importância desse selo para o mundo do trabalho, quando a gente fala da confecção de artesanatos, de produtos que saem ali das aldeias. Quando você tem um selo, que ele te dá uma certificação, né, de que aquele produto é daquele povo, aquele produto não é só um objeto que você vai adquirir, um alimento que você vai adquirir, mas é parte de uma história, compõe uma memória ancestral, compõe uma relação com a cosmovisão daquele povo e que mostra para o mercado, né, que aquilo é feito por pessoas indígenas a partir de um entendimento, uma concepção, uma autoria indígena, mas principalmente de uma sabedoria indígena. Isso é muito importante. Sim. E aí, subprocuradora, secretária, falar de questões de trabalho indígena dá muito trabalho. Eu espero que vocês tenham um belíssimo trabalho que já estão desenvolvendo. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Uma pena que a gente não tem mais tempo, mas com certeza a gente ainda volta para falar disso. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre intolerância religiosa no trabalho. Como o MPT tem agido para preservar direitos dos trabalhadores que se sentem prejudicados. Eu volto já já. O Dia Nacional dos Aposentados é 24 de janeiro. Esta data é destinada a homenagear os profissionais que se dedicaram a vida inteira ao trabalho e agora usufruem de um merecido descanso. Mas como fica a situação daqueles que não querem parar, que querem continuar trabalhando? Existem diversas maneiras para um aposentado ou aposentada retornar ao mercado de trabalho. O mais importante é observar que, mesmo estando nessa situação e trabalhando com carteira assinada, o trabalhador ou trabalhadora deve continuar contribuindo com a Previdência Social. Detalhes como esse você vai saber na reportagem de Luana Carvalho. Eliane trabalhou como bancária por 30 anos, até que o momento tão esperado por tanta gente chegou em 2019, a aposentadoria. Mas quem disse que ela resolveu parar? Hoje, Eliane trabalha como correspondente bancária. Não me adaptei à rotina, à vida de aposentada, né? Poderia até ter insistido mais, né? Quem sabe eu não me adapto daqui a uns anos. Mas não, eu me vi sem o meu trabalho, sem a minha atividade, sem contato com as pessoas, né? Eu me vi ali recolhida e senti a necessidade de voltar, né, para o mercado de trabalho. O trabalho me fez falta. Quando era bancária, cumpria uma jornada corrida.
Reuniões, prazos de entrega, metas. E foi justamente de toda essa agitação que mais sentiu falta quando se aposentou. Hoje eu não pretendo parar, não tenho essa expectativa. Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver o mercado de trabalho me aceitando, né, eu vou continuar. Com a Lígia não foi diferente. Em abril de 2016, a bancária se aposentou, mas também decidiu continuar trabalhando. Eu acho que já estava dentro de mim continuar trabalhando, né? Eu resisti muito para me aposentar, mas com aquela vontade de aposentar. Só que veio um medo antes disso, né? E quando eu me aposentei, eu fui fazer atividade rural, que era diferente, uma atividade diferente do que eu fazia. E quando surgiu a oportunidade de voltar a trabalhar no que eu sabia realmente fazer, que passei a vida inteira, trabalhei 33 anos, 30 anos foi com a mesma atividade, né, que era na área de habitação. Aí eu nem pensei duas vezes, voltei. Seja para ter uma renda extra, buscar uma nova atividade ou por qualquer outro motivo, muitas pessoas já aposentadas continuam trabalhando no Brasil. De acordo com o IBGE, há cerca de 32 milhões de brasileiros e brasileiras com mais de 60 anos. Desse total, 7 milhões continuam ativos no mercado de trabalho. Para se aposentar, existem algumas regras diferenciadas por gênero. Os homens precisam ter no mínimo 65 anos e as mulheres 62 anos. Lembrando que o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos, mas há diferenças para quem trabalha no campo rural. A idade mínima para os homens é de 60 anos, enquanto para as mulheres é de 55 anos. Atualmente, o empregado público ele não pode mais continuar trabalhando nas empresas públicas nas sociedades de economia mista. Assim que ele se aposenta, ele tem que sair desse cargo e, se ele quiser continuar exercendo alguma função, tem que ser na iniciativa privada ou através de uma empresa constituída, como, por exemplo, usualmente o MEI. E como ficam os direitos de quem decidiu não parar de trabalhar após a aposentadoria? O empregado aposentado, ele tem direito a receber os mesmos benefícios que o empregado não aposentado. Férias, 13º, FGTS, todos os auxílios do empregado não aposentado, empregado normal. Existem algumas diferenças que, por exemplo, o empregado aposentado, ele pode sacar o FGTS mensalmente. Existe também um ponto importante, é que o empregado aposentado, se ele precisar se afastar para receber algum tipo de auxílio, seja doença, seja auxílio acidente, ele não pode receber de forma acumulada o auxílio com a aposentadoria, ele vai continuar recebendo só a aposentadoria. Vale lembrar que quem permanece no mercado de trabalho, mesmo após a aposentadoria, é um dever continuar contribuindo para a Previdência Social. O empregado aposentado continua contribuindo ao INSS sem ter direito de, no futuro, usar essas contribuições pós-aposentadoria para aumentar o seu valor do benefício. A subprocuradora-geral do Trabalho, Maria Aparecida Gurgel, ainda faz um alerta. Empresas devem investir cada vez mais em profissionalização de pessoas idosas, até para reduzir o etarismo. É importante as empresas terem uma política de envelhecimento para os seus trabalhadores e trabalhadoras, né? Com as mudanças tecnológicas, as mudanças de sistemas, é importante que o trabalhador, a trabalhadora idosa, esteja sendo preparada para adquirir essas novas práticas, esses novos costumes de trabalho. Tirou suas dúvidas sobre as regras para o trabalhador aposentado continuar trabalhando? Tem mais esclarecimentos no Fala Trabalhador. O servidor público aposentado, ele pode continuar trabalhando? O servidor público, ele pode sim, em regra, voltar a trabalhar, mas não no mesmo cargo em que se deu a aposentadoria dele. E para o servidor público, ele tem regras específicas em relação a isso.
Com a reforma da Previdência, que foi introduzida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, a partir do momento que o servidor público ele se aposenta, há uma cessação do vínculo de trabalho com ele. Então, ele pode voltar a trabalhar, mas em outro cargo. Mas, nesse caso, ele vai ficar adstrito a regras específicas. Que trabalho uma pessoa aposentada por invalidez pode exercer? A pessoa aposentada por invalidez, pela própria determinação legal, ela é incapaz, né? Ela é considerada incapaz para exercer uma atividade laborativa. Ela é considerada, inclusive, permanentemente incapaz. Por isso, ela recebe aposentadoria por invalidez. Nesse caso, o trabalhador, se quiser voltar a trabalhar, se entender que ele tem capacidade para voltar ao mercado de trabalho, ele tem que comunicar ao INSS para que haja um cancelamento dessa aposentadoria por invalidez. Aí ele pode voltar ao mercado de trabalho. Se eu voltar a contribuir, posso aumentar a minha aposentadoria? Essa questão ela já foi bastante debatida nos tribunais, mas o Supremo Tribunal Federal, em 2016, já decidiu que o trabalhador aposentado que volta a trabalhar, então ele passa a contribuir novamente para a Previdência Social, ele não pode pedir a revisão da aposentadoria. Muita gente, assim como eu, cresceu ouvindo a frase religião e futebol não se discutem. Mas será mesmo? Quando o assunto chega nos tribunais, a gente começa a pensar diferente. Religião se discute sim, e mais do que isso, se respeita. A liberdade religiosa está prevista na Constituição Federal, independentemente de qual seja a escolha da pessoa. Segundo pesquisa do Datafolha, 2% dos brasileiros são adeptos de religiões afro-brasileiras ou de matriz africana, como Umbanda e Candomblé. Muitos já relataram algum tipo de discriminação no local de trabalho. E para dar voz a esses trabalhadores, nós fomos ouvi-los. A reportagem é de Maicon Leão. Assim que o Marcelo foi iniciado no candomblé, os fios de contas e as roupas tradicionais passaram a fazer parte do dia a dia dele. E foram esses mesmos símbolos que fizeram com que o sacerdote do orixá sofresse intolerância religiosa no trabalho, com questionamentos vindos dos próprios colegas. Você é macumbeiro? Nossa, eu não sabia que você era macumbeiro. Nossa, mas isso não é coisa do diabo? Você não tem vergonha de servir ao diabo? Mas nem sempre a discriminação é tão direta assim. O racismo no nosso país é velado. As pessoas muito dificilmente vão chegar para as outras e dizer é proibido você usar isso aqui. Mas eles vão dizer o quê? Eles vão dizer, nossa, mas por que você usa isso? Por que você está usando isso? E ele não vai dar um nome para isso. Mas essa prática tem nome: intolerância religiosa. No Brasil, entre 2021 e 2022, houve um aumento de 106% nas denúncias, a maior parte por praticantes de religiões de matriz africana. Os dados são do último relatório de intolerância religiosa da Unesco. Os números apontam ainda que 6 em cada 10 vítimas são mulheres. A maioria desses casos aconteceu no ambiente de trabalho. Eu, quando era mais novo, eu trabalhava numa empresa, eu era assistente contábil. E ali trabalhavam outras pessoas. E uma das coordenadoras ali, ela era criada em colégio, em seminário católico, né? E eu nunca expunha assim a minha orientação religiosa, a minha tradição, enfim, não. Cuidava para não ir trabalhar com fio de conta, nada, justamente para não criar problema. E um dia eu recebo um telefonema e era tudo muito perto de alguém que estava numa situação que eu tive que orientar, tive que dar uma orientação rápida, assim. E essa moça que foi criada num colégio ouviu e captou, né? E a partir dali ela tinha uma relação boa com o dono da empresa, com o contador da empresa, que era o gerente, que era o chefe. E aí, um dia, sem mais nem menos, o dono da empresa me chamou para demitir. Ele disse, olha, eu não sei por que eu tô fazendo isso. Eu só sei que eu tenho que fazer, né? O Ministério Público do Trabalho tem atuado para inibir situações como essa e outras que desrespeitem o direito à liberdade religiosa do trabalhador. Por isso é importante a denúncia.
Quando ao longo da nossa investigação a gente comprova ali que de fato teve desrespeito à liberdade religiosa, a gente pode tentar firmar um TAC ou entrar com uma ação judicial. Se a gente tiver alguma situação, por exemplo, do chamado assédio religioso, a pessoa empregadora, ela pode ser compelida a pagar danos morais, porque ali aquele assédio. E a gente respeita as pessoas com a sua fé, com a sua bengala. A gente respeita as pessoas com o caminho que ela quer seguir, com a denominação que ela vai responder, que ela resolveu caminhar. Mas a gente pede que nos respeite também. Nós estamos na ponta, cuidamos das pessoas. Então nós precisamos de ser respeitados pela nossa cor, pela nossa religiosidade, né? Pelo trabalho que a gente presta às nossas comunidades. Que eu convido a todos a conhecerem as outras tradições, porque no fundo todas elas pregam o amor, o respeito, né? a harmonia, a paz, né? Só que com diferentes práticas, e isso não é importante. A maneira como... É como se você está na sua casa, você organiza os móveis da sua casa de uma maneira diferente do seu vizinho, etc. Mas isso não quer dizer nada, né? O espírito que nos une, né, é que é o importante. E o assunto tem chamado tanto a atenção do MPT que no último dia 29 de janeiro, representantes de religião de matriz africana participaram de um debate com os procuradores do trabalho para discutirem juntos formas de erradicar o racismo religioso nos ambientes de trabalho. Nós acompanhamos. Na última semana de janeiro, o MPT realizou a escuta social Outros Tempos na Terra, com o objetivo de compreender as vivências e práticas das pessoas transgêneros nas comunidades de terreiro, com foco especial nas experiências dentro do contexto religioso do candomblé. Este projeto é uma resposta à necessidade de ampliar o diálogo e a compreensão sobre a diversidade de identidades de gênero dentro das tradições afro-brasileiras. O evento contou com cerca de 40 pessoas, entre o Ministério Público do Trabalho, representantes do Poder Legislativo, povos e comunidades tradicionais de terreiro e de matriz africana, acadêmicos, além de representantes da CONAT, Conexão Nacional de Mulheres Transsexuais e Travestis de Axé. Como resultado da escuta, saíram proposições que devem trazer visibilidade à população trans, a produção de materiais educativos e informativos sobre transfobia nos terreiros e formação para o mundo do trabalho para este público a ser realizado nos terreiros, como auxílio aos processos de acolhimento. E o que será que a Sabrine Menezes tem para contar para a gente do que rolou nas redes sociais do Ministério Público do Trabalho no mês passado? Vamos ver no nosso quadro MPT nas redes? Oi, Madê, tudo bem? Eu já começo os destaques de hoje com o nosso post recorde de likes, com quase 5.000 curtidas. A publicação celebra o 21 de janeiro, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, e destaca que só em 2023 foram mais de 176 mil processos judiciais envolvendo casos de racismo no Brasil, sendo 33% deles em razão de intolerância religiosa, conversão religiosa forçada, hostilização ou menosprezo de segmentos religiosos e repressão da expressão religiosa, inclusive de trabalhadores ou trabalhadoras, podem caracterizar discriminação e serem enquadradas como assédio religioso. Na postagem, o MPT reforça que atua para assegurar o pleno exercício da liberdade religiosa e para prevenir, cessar e punir atos de discriminação e de assédio em razão da religião praticados no ambiente de trabalho. A saúde mental dos trabalhadores também foi destaque nas redes sociais do MPT, Madê. Isso porque janeiro é marcado como mês de conscientização para os cuidados com a saúde mental e emocional. Por meio da campanha Janeiro Branco, o MPT alerta para os prejuízos do burnout, síndrome causada pelo estresse crônico no trabalho e que leva ao esgotamento profissional. No vídeo, que teve mais de 28 mil visualizações e está disponível em nosso Instagram, você conhece um pouco mais sobre o burnout. E ainda falando sobre saúde mental, a campanha de prevenção de acidentes de trabalho, Juntos por um Ambiente de Trabalho Seguro e Saudável, destaca algumas situações que podem levar um trabalhador a desenvolver transtornos mentais, como ansiedade e depressão.
O vídeo, que teve mais de 33 mil visualizações, também alerta sobre as consequências para o empregador que não mantém um ambiente saudável para o trabalhador. Se você ou alguém que você conhece está exposto a fatores de risco psicossociais, como bullying, violência psicológica e cargas de trabalho excessivas, sem a adoção de medidas de prevenção, denuncie ao MPT. Acesse o site mpt.mp.br. E se você ainda não acompanha a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, tá na hora de conhecer os perfis oficiais do MPT e ficar por dentro. Vem curtir, comentar, salvar e compartilhar as postagens no endereço que aparece aqui na sua tela. O MPT nas redes fica por aqui. Até mais! E hoje você ficou por dentro de uma série de questões trabalhistas e direito dos trabalhadores e trabalhadoras no nosso programa Trabalho Legal de Fevereiro. Espero que tenham gostado. Mandem suas sugestões. A gente te espera no próximo mês. Até lá. Tchau.